Estamos grávidos. É. A gente anunciou esses dias que estamos grávidos. Uau, olha que legal, não é mesmo? Eu não costumo falar muito sobre isso. Alguns de vocês me conhecem por ser uma referência em investimentos ou por fazer negócios. Né? Eu invisto meu dinheiro publicamente, eu tenho o Grupo Primo, outros negócios também. E vocês não sabem muito do meu lado pessoal, ou talvez agora saibam um pouquinho mais. Mas eu mesmo nunca trago a minha versão das coisas. Vocês conhecem a minha vida através de outras pessoas, às vezes através da minha esposa, às vezes através de vídeos polêmicos, às vezes através de site de fofoca, ou às vezes através de conexões que vocês fazem na sua mente, olhando para a minha imagem, algo que eu represento. Eu queria falar um pouquinho mais sobre qual é a minha versão das coisas, não é? O que eu estou sentindo com as coisas. Qual é o sentido disso tudo para mim? E eu vou ser pai, não é mesmo? Eu vou ser pai e dessa vez de uma forma diferente. Então eu queria abrir meu coração. Eu sempre tive o sonho de ter uma família muito grande. Eu fui criado numa família metade italiana, metade holandesa. Na verdade, o meu nono, ele veio fugir da guerra e o meu avô veio também, de alguma forma, fugir da guerra. E aí eles se encontraram aqui nas famílias e a gente chegou nos meus pais. E o meu pai, ele sempre teve muito irmão. E então a gente se encontrava sempre na Praia Grande. A minha infância foi na Praia Grande. Eu ia para Mongaguá, lá de bike, né? Fui assaltado umas 3 vezes já na Praia Grande. Loucura, mas foi um momento muito especial. Eu aprendi a nadar na piscina do meu nono. E a gente passava férias lá com um monte de prima, primo, bagunça, churrasco e etc. Então eu tenho a lembrança de Natal sempre lotado de gente. E a Maíra sabe disso. Eu sempre quis Natal lotado, um monte de gente nas comemorações, na Páscoa também. Então isso sempre foi muito especial para mim. Família grande, farta, um monte de comida na mesa, um monte de presente, barulho, gritaria, bagunça, sabe? Eu sempre fui essa pessoa. E então eu sempre quis a família grande. E quando eu e a Maíra começamos, eu falei, eu quero que você engravide pelo menos 2 vezes, né? E ela topou. A gente começou o nosso relacionamento. A gente tá junto há o quê? Mais de 2 anos já. Vai fazer 2 anos e meio, talvez? Estamos juntos há bastante tempo. E pouco ainda, mas bastante, né? Foi rápido, passou muito rápido, parece que foi ontem que começou. E a gente, quando eu comecei meu relacionamento, eu ganhei 2 filhos. Ganhei 2 filhos. Com relacionamentos diferentes, não é? Um é o Lucas, é um marmanjão já, ali de 24 anos praticamente. E a Sofia, que na época tinha ali os seus 4 anos de idade, tinha acabado de fazer 4 anos. E hoje tem 6, vai fazer 7. Então quando a gente começou, eu já ganhei 2 filhos, porque quando eu casei, eu decidi o seguinte, decidimos que somos uma só carne, então o meu dinheiro é dela, o dinheiro dela é meu, a minha dívida, a dívida dela é nossa, a casa é nossa, os cachorros são tudo nosso. E a gente é uma família grande. Então, a Sofia, eu me tornei pai dela, do coração, não biológico, porque ela mora com a gente, então a gente vive muitas experiências, né? Colocar pra dormir, brigar, educar, proteger, tem um monte de coisa que acontece, né? Brincar, jogar pra cima, tem um monte de coisa que acontece. E o Lucas já é uma relação diferente, ele já não mora com a gente. Então, eu vivo a paternidade de um jeito diferente, ou seja, uma paternidade onde eu não fui obrigado a amar, eu decidi amar. Quando você tem o seu filho, muitas vezes você não decide. Você é obrigado. Nasceu, é o seu filho, pronto, você precisa amar. Quando você vem de fora, é uma decisão amar. Então eu decidi amar. Então é uma relação muito diferente. Um é marmanjão já, então tem uma relação mais de mentor, né, amigo, por mais que eu seja de alguma forma essa figura. E para a Sofia é diferente. Então eu diria que eu virei pai para uma criança de 4 anos de idade para frente. Mas eu nunca vivi a paternidade dos 0 aos 4 anos. E eu tive a expectativa de viver esse momento com a nossa gravidez anterior, que a gente anunciou aqui. E foi uma experiência mágica. Eu lembro um dos momentos mais felizes da minha vida. Tanto é que a Maíra até postou o vídeo do anúncio, eu fiquei em choque quando isso aconteceu. E aí a gente foi vivendo esse momento, até que a gente sofreu essa perda. E o nosso filho, que já tinha nome, era Rafa, ele faleceu. E foi um momento muito duro para mim. Muito duro para mim, porque eu tinha criado muita expectativa, eu queria muito passar por esse momento, eu queria muito um menino, eu queria, sabe aquela coisa do pai de eu quero botar para jogar tênis? Eu gosto de tênis, eu quero jogar videogame junto com ele, eu quero ser mentor dele, eu quero treinar ele, eu quero estar com ele. Então eu criei muitas expectativas e aí isso me frustrou muito, né, quando ele faleceu. Então foi um momento muito difícil para mim, muito difícil para mim. E quando isso aconteceu, a gente tomou a decisão de fazer FIV. Fazer FIV é um processo de fertilização, ao invés de tentar natural. Porque a Maíra tem 41 anos, então nessa idade a gente já começa a ter alguns riscos. Então às vezes é mais seguro fazer FIV, então a gente já decidido isso. Só que o Rafa, ele trouxe pra gente uma, assim, foi uma bênção, porque o Rafa ele veio, no final das contas, por um propósito, a gente só entendeu depois. Rafa significa o Deus que cura. E a gente já tinha dado nome pra ele, mesmo antes de ter a confirmação que era menino, e muito no começo da gestação. Só que a gente só entendeu depois o sentido de tudo isso. A gente descobriu, na verdade, que a Maíra tem um risco, né? Tem uma doença. E que se o Rafa tivesse de fato chegado até o final, que seria o começo, ou seja, até o momento do nascimento dele, muito provavelmente a minha esposa iria morrer. Muito provavelmente a minha esposa ia morrer. Ela não estava tomando uma medicação que deveria, porque a gente também não sabia que ela tinha o que ela tem. Né? Eu não sei se chama trombofilia ou alguma coisa assim. Mas no final das contas, essa perda acabou fazendo 2 coisas. Primeiro, permitindo que a gente descobrisse o que a minha esposa tem e fazendo com que a minha esposa sobrevivesse. Então, foi uma coisa especial.
E aí a gente entendeu o conceito do nome, Rafá, o Deus que cura. Ele não veio para curar os outros, veio para curar a minha própria casa. E não curou só a minha esposa, mas me curou também. E quando me curou numa história espiritual, que eu conto em outro momento se vocês quiserem, porque não sei se todos estão preparados para ouvir isso, porque foi uma história que precisa ter fé para acreditar, mas foi loucura. E aí a gente então decidiu que ia fazer FIV. Decidiu não, né? Eu queria natural, mas minha esposa queria FIV e eu aceitei. Só que a minha esposa nem chegou a menstruar. E de repente ela estava grávida de novo. Então, eu fiquei muito feliz. Vocês viram o anúncio, eu fiquei muito feliz, rolando na areia, eu, ela, Sofia, pulando no mar de calça jeans e tudo mais. Eu fiquei muito animado. Só que ao mesmo tempo, no coração aqui, eu fiquei muito animado, mas ao mesmo tempo doeu tanto a perda anterior que eu tenho que fazer um exercício para me abrir de novo. Sabe quando você se fecha? E você fica, não, deixa eu ver se vai dar certo, antes de me entregar. Então eu estou nesse processo de querer me entregar, mas ao mesmo tempo não querer sofrer. Mas tenho fé que essa gestação vai ser incrível, vai ser impressionante. E a gente está chegando agora, hoje é domingo, né? Hoje a gente chega a 12 semanas, exatamente a 12 semanas. Eu estou muito feliz. E quando a gente fala de paternidade, eu atuo já como pai, eu sou o pai. Mas eu nunca vivi dos 0 aos 4 anos. E eu estou muito curioso e ansioso para viver isso daí. E estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu não quero ser um pai daqueles que viram pai, mas continuam agindo como crianças. Não é? Eu sei que todo pai tem uma boa intenção, mas nem todo pai consegue agir como pai. Porque a gente tem um filho e continua agindo como moleque, a gente continua fazendo um monte de besteira, um monte de cagada, etc. E eu sei que isso ainda não aconteceu, mas eu quero ser um pai correto, eu quero passar o exemplo pro meu filho. E tem muitas histórias que eu me inspiro, uma delas é a de Davi com Salomão. Salomão, ele, quando pôde pedir tudo para Deus, ele não pediu, como um adolescente, dinheiro, poder, fama. Ele pediu para Deus sabedoria. E ele pediu sabedoria porque Davi tinha instruído ele que ele deveria vender prata e ouro e que ele buscasse a sabedoria, que era o mais importante. E quando ele pôde, ele pediu sabedoria porque ele aprendeu com o pai dele, e não ouro, como muitos aprendem com os pais ou pedem, não é? Eu quero ser um bom pai. Eu quero ser um pai incrível. Eu quero compartilhar com vocês também essa jornada, porque afinal de contas, tem pouco homem forte o suficiente para ser vulnerável na frente das câmeras. Eu quero ter essa coragem com um tom de propósito e inspiração aqui para vocês, não como dono da verdade, porque eu vou viver uma experiência que eu nunca vivi. E por isso, não esperem perfeição de mim, eu sou um cara completamente imperfeito, mas esperem de mim alguém que vai tentar muito fazer a coisa certa. E aí eu pergunto para vocês então, duas coisas. Primeiro, vocês querem que eu compartilhe esse tipo de coisa com vocês? E segundo, você que já é pai e viveu essa experiência, que eu ainda não vivi, dos 0 aos 4 anos, qual conselho você me daria? Deixa aí para mim que serão conselhos muito valiosos, tá bom? Vamos bater um papo aqui.